Para que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, esse versículo fala o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, fala o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu gostaria de falar sobre uma nova vida. E o que eu li 2 versículos aqui para você. E quando você tem uma experiência, o som está abafado? E as 2 experiências, 2 versículos que eu li aqui para você, são experiências que Jesus ele mudou sua vida. Isso é um fato. Só o fato de você aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, a palavra de Deus fala que Ele tirou você de um contexto de escravidão, de escassez, limitação, de angústia, e te trouxe para um contexto que é de liberdade, fartura, prosperidade. E aí também Ele fala que em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram. Em outras palavras, o seu passado hoje não tem mais poder sobre o seu futuro. As suas decisões equivocadas, erradas do passado, hoje não tem poder de influenciar o seu futuro. Porque a palavra de Deus fala, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele não está falando aqui que algumas coisas, tudo se fez novo. E aqui está falando do quê? De uma nova vida. E eu gostaria aqui de falar sobre a vida do povo do Egito, que saiu do Egito até a terra de Canaã. Por que eles tiveram que passar pelo deserto? Eles tiveram que passar pelo deserto porque eles ganharam uma nova vida. E lá em Romanos capítulo 5, verso 17, também fala isso. A palavra de Deus fala que por conta de um só homem entrou o pecado. Aí começa a falar assim, muito mais de Cristo Jesus, onde nós recebemos abundância da graça, dom da justiça, nós vamos reinar em vida. Então quando eu falo aqui, que a gente precisa entender essa questão de nós termos uma nova vida, o que isso implica na minha vida ou na sua vida? Isso pode implicar muita coisa, mas também pode não implicar nada. É um fato que você ganhou uma nova vida. Isso é um fato. Você pode não concordar, não, mas você ganhou uma nova vida. Você nunca vai chegar diante do Senhor e falar assim, eu não te dei oportunidade para você prosperar, eu não te dei oportunidade para você avançar. Você nunca. O Senhor sempre vai te dar oportunidade para restaurar casamento, restaurar empreendimento. Ele sempre vai te dar oportunidade. Mas você também, é um fato também, que 100% das pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, elas não têm condição em si mesmo de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você ganha uma nova vida, você na verdade, automaticamente o Senhor vai te dar uma nova direção. Ele vai te dar uma nova mentalidade. Ele vai te dar um alimento novo. E se você não entender que a partir por conta de uma nova vida, você tem uma nova direção, os seus valores mudaram, os seus princípios de vida também mudaram. Se você não entende, não compreende isso, o que vai acontecer no final da sua vida? Você vai ser frustrado. E o que significa Canaã para mim, para você e para o povo de Deus? Não significa, é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas Canaã não tem a ver com a eternidade. Canaã tem a ver com o seu casamento. Canaã tem a ver com a sua liderança. Canaã tem a ver com o seu ministério, com os seus alvos pessoais, com os seus projetos, com a sua vida profissional. Canaã tem a ver com isso. Mas a palavra de Deus fala que quando o povo de Deus chegou em Canaã, eles se depararam com gigantes, umas cidades fortificadas. Então por que Canaã não simboliza eternidade? Porque quando você for para a eternidade, não vai ter tribulação, não vai ter luta, não vai ter guerra. Mas a palavra de Deus fala que em Canaã teve cidades fortificadas e teve gigantes. Mas é interessante que em nenhum momento o Senhor Jesus, ou o próprio Deus, falou para o seu povo que eles iriam entrar em Canaã e que lá tinha gigantes. Deus em nenhum momento fala disso, mas tinha gigantes. Gigantes era para quem? Era para Deus ou era para o homem? Era para o homem. Então na verdade aqueles gigantes para Deus era algo insignificante. Era tão insignificante que ele nem precisou falar, olha, lá vai ter gigantes. Possivelmente aqueles gigantes tinham o quê? 3 metros de altura. Mas para Deus, aqueles gigantes eram que nem uma formiguinha. Eles não tinham poder nenhum. Eles não tinham poder de mudar o percurso da sua vida. Aqueles gigantes, eles não tinham poder de mudar o propósito de Deus para a sua vida. Aqueles gigantes, aquelas cidades fortificadas, ela não teria poder de mudar aquilo que Deus tem para você ou para mim. E aí eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente a história do povo de Deus que saiu do deserto, saiu do Egito e foi até a terra de Canaã.
Se você for perceber, esse percurso, na verdade, fala do quê? Fala aqui de um treinamento. Eu não sei se você sabe, durante 400 anos, o povo de Deus, ele foi escravizado. Dia para o outro, a palavra de Deus fala que eles foram libertos. Eles não sabiam como lidar com essa liberdade. É a mesma coisa um cara que é miserável, pobre, mente de repente ganha na loteria 20 milhões de reais. Ele não sabe o que faz com isso. Ele não foi preparado para isso. Então, na verdade, quando você aceita Jesus, você não está preparado para entrar em Canaã. Mas Canaã é para você. Mas você não está preparado. Assim como um escravo não está preparado para reinar. Mas ele nasceu para reinar. E por isso que muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto. O deserto aqui aponta para a minha vida e para a sua vida. O deserto aqui aponta para um treinamento, para que você tenha um casamento bem sucedido. Para que você tenha um empreendimento sustentável e lucrativo. Para que você tenha uma liderança frutífera. Para que você tenha alvos alcançáveis. Para que você tenha uma família abençoada que toque gerações e gerações. O objetivo do deserto é para te treinar para isso. Mas o que te impede de você primeiro desfrutar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida? A primeira coisa é a escravidão. Eu não sei se vocês já viram aquele filme, nossa, eu falei hoje de manhã, esqueci o nome, Preço do Amanhã. O filme começa que o cara, todo o filme conta a história de um povo que na verdade eles não morriam de velhice. Quando o rapaz, a mulher, todo mundo, ele chegava, se não me engano, aos 20 anos de idade, aparecia um cronômetro aqui no antebraço, aqui, com tantas horas que eles tinham para viver. E essas horas que eles tinham que negociar, pagar ônibus, comer comida e tal. A história conta isso. Mas o que acontece? Eles não envelhecem. Então o pai e a mãe parecem tudo ter a mesma idade. Mas no filme conta a história que o personagem principal, ele fez lá 20 anos e ganhou lá, digamos, 20 horas. E essas 20 horas, então na verdade ele negociava comida, emprego, moradia, pagava aluguel, condução, tudo com o tempo de vida deles, é tudo negociável. Eu trabalho para ganhar mais tempo e com esse tempo eu pago a minha comida o filme todo é assim. E aí conta a história que a mãe dele entra no ônibus, e quando ela entra no ônibus, ela não tinha o tempo suficiente para pagar a passagem, porque a passagem era paga por tempo. Ela vai lá e o cara não deixa, aí ela vai correndo em direção ao filho, fala para o filho: olha, eu não consigo pagar a passagem, eu estou a, digamos, 10 minutos de você, vem correndo. Por quê? Porque nós poderíamos transferir o nosso tempo de um para o outro. E o filho vai correndo até a mãe, ele chega, na hora que ele vai transferir o tempo dele para a mãe dele morre. Por quê? Porque o tempo dela havia acabado. E aí você começa a contar, ele fica frustrado, magoado. Aí ela continua contando a história do filme. Aí ele encontra uma pessoa que tinha tipo 2 milhões de horas. Eu não sei, eu não lembro qual as horas. 2 milhões. Era um cara que não precisava se preocupar com o amanhã. Por isso que o nome do filme é O Preço do Amanhã. Ele não precisava se preocupar. E no filme conta que na verdade o país era dividido por setores. O setor 0, por exemplo, é o setor onde ficavam os miseráveis, onde era ralé, que não tinha dinheiro. Eles trabalhavam para comer. Eles eram escravos, eles trabalhavam para viver. Era que nem o povo de Deus. O povo de Deus, eles trabalhavam para viver. Eles trabalhavam para comer, porque eles não tinham liberdade. E aí tinha o setor 1, e chegava até o setor 10. E no setor 10 era onde estava a nata, onde estava o povo que tinha muito dinheiro. Aí esse cara, contando lá no filme, ele encontra um cara que ele não aguentava mais viver. Aí ele vai lá no setor 0, eu não lembro como foi o contexto. Ele transfere esse cara que era milionário, que era do setor 0, ele vai no setor 10, ele vai lá no setor 0 e transfere todo o tempo que ele tem de vida, transfere para esse cara. Esse cara, de um dia para a noite, ele ganha 2 milhões de horas. Aí o cara vai: mas o que eu vou fazer com tudo isso? Aí mostra a história, ele vai até o setor 10. Aí ele senta para comer. Quando ele senta para comer, ele pede lá ovo, panqueca, vinho, tudo não sei o que, ele passou lá. Aí ele comprou um carro de 2 milhões de reais. Vocês viram que todo mundo faz, né? Ganha muito dinheiro. Aí chega uma moça que estava servindo ele lá no restaurante. Ela pega e fala assim para ele: você não é daqui não, né? Aí o cara ficou já tudo assustado, porque a polícia estava atrás dele. Como assim? Num dia para noite ganhou 2 milhões de horas, que não sei o que. Você não é daqui. Ele fala assim: como você sabe? Não, porque geralmente as pessoas que vêm nesse restaurante, elas desfrutam do ovo, do vinho,
da panqueca. Eu estou vendo que você está comendo desesperadamente, como se não houvesse amanhã. O que aconteceu com o cara? Isso é nossa vida. Um dia para a noite você ganhou a liberdade. O Senhor falou assim: agora você vai reinar em vida. Você é mais do que vencedor. Mas o que acontece? A gente não sabe lidar com isso. E aí o que acontece? Você vai sentar na mesa do rei, na frente do rei. Você nem olha para o rei, está tão desesperado para comer, porque não sabe se vai ter comida amanhã. E come. Parece aquela criança que come macarrão cheio de... Por quê? Porque não está preparado. Ela está tão desesperada para comer, porque ela não sabe se vai ter comida no dia seguinte, que ela se suja toda. Ela não consegue desfrutar do melhor de Deus. Por quê? Porque ela não está preparada para essa nova vida que ela ganhou. E o deserto aqui, na verdade, ele nos prepara para nós vivermos uma nova vida. Se você não estiver preparado para viver essa nova vida, meus irmãos, o que você ganha do Senhor, ele vai embora num ralo. É que nem um bolso furado. Você ganha dinheirinho, você põe o dinheiro no bolso furado, ele vai embora. Por quê? Porque você não tem uma mentalidade de rei. Você não tem os valores de rei. Porque você sempre está achando que um dia aquilo que você ganhou vai acabar. Por isso que nós precisamos passar pelo deserto, para nós vivermos uma mentalidade de uma nova vida. Por quê? Porque até então, horas antes, aquele povo era escravo. De repente, eles se tornaram livres. E para onde que eu vou com essa minha liberdade? Aí eu gostaria de compartilhar com você algumas experiências que o povo de Deus, que o povo de Israel teve lá no deserto. E foi essa experiência que habilitou esse povo a entrar na terra prometida, em Canaã. O que é Canaã? Lembra que eu falei para você? Canaã que é o seu casamento, a sua liderança, é a sua família, é seu empreendimento. Isso é Canaã. Mas deixa eu te falar, nós vamos precisar lutar para tirar aquilo que o diabo muitas vezes tem colocado no seu casamento, no seu empreendimento, na sua liderança, no seu ministério. Aqui fala de cidades fortificadas e dos gigantes. Primeira experiência, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso 22. Prometo que vai ser rápido. 15, 22. Sabe a primeira coisa que acontece? O que nos impede primeiro de viver e desfrutar dessa nova vida? É escravidão. Eu e você, nós não temos condição de pagar pela nossa liberdade. Você não tem condição de pagar pela sua liberdade. Você não tem condição de pagar pela sua liberdade, pela liberdade do seu filho, pela liberdade do seu cônjuge, pela liberdade de ninguém. Então essa foi a única coisa que o Senhor fez por mim e por você. Ele pagou pela sua liberdade. Como que ele pagou pela liberdade? Essa é a experiência do Mar Vermelho. A palavra de Deus fala que o povo de Deus, quando ele passou pelo Mar Vermelho, a única coisa que poderia impedir o povo desfrutar do melhor de Deus em todas as áreas da sua vida era o Egito, era Faraó e o diabo, era o mundo e o diabo. E a palavra de Deus fala que quando eles passaram pelo Mar Vermelho, aí a palavra de Deus fala que o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho e logo atrás veio o Faraó com o seu exército. E a história conta que o mar se fechou e matou, praticamente dizimou o exército de Faraó. Naquele dia, toda a influência, toda a liberdade que o diabo tinha sobre o povo de Deus acabou. Em outras palavras, eles não eram mais escravos. O que aconteceu no dia seguinte? Miriam começou a cantar, Moisés começou a cantar, todo mundo ficou feliz. Por quê? Porque agora eles eram livres. Eu tenho 20 milhões de reais na minha conta, eu não sei o que eu vou fazer, mas estou feliz da vida. É o que aconteceu com o povo de Deus. E aí, eu gostaria de ler esse contexto para você. Então, a primeira experiência que nós precisamos ter, lembra? O deserto tem a ver com treinamento, para você viver o melhor de Deus, aqui nessa terra. Nessa terra. Vamos lá. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Mara significa amargo. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhes de Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces.
disse-lhes ali o estatuto, deu-lhes ali um estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Ah, tá, aqui. Semana passada estava desligado, agora está ligado. Irmãos, olha aqui, a palavra de Deus fala que depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, 3 dias depois, eles andando pelo deserto, qual foi a primeira dificuldade que eles tiveram na sua vida? Depois de ganhar 20 milhões de reais, eles não tinham água para beber. E a palavra de Deus fala que aquele lago, ele foi batizado de Mara. O que significa Mara? Amarga. Então, olha o que acontece. Eles estavam felizes da vida. Nós não somos mais escravos. Estão indo lá, isso é um fato, agora eu não sou mais escravo. Você pode cantar, pular, você não é mais escravo. Você não é escravo mais de ninguém. E a palavra de Deus fala que, de repente, eles entram numa situação, 3 dias depois, eles não tinham água para beber. Em outras palavras, eles não tinham água para beber, eles não tinham água para dar para os filhos, eles não tinham água nem para dar para os animais, porque aquela água era amarga. E aí é interessante que a palavra de Deus fala, Moisés, ele vai orar para Deus, Senhor, o que eu vou fazer agora? E aí Moisés fala, ó, tem uma árvore, pega um pedaço dessa árvore ou dessa madeira, jogue no rio, no lago. E a palavra de Deus fala que quando aquela madeira caiu no lago, aquela água se tornou doce. E todo mundo bebeu daquela água. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus estava querendo ensinar para o seu povo aqui? 3 dias depois que eles saíram lá do Mar Vermelho. Na verdade, 3 dias depois que eles saíram do Egito. A palavra de Deus fala que, qual que é a experiência disso? O que é água amarga? Água amarga, na verdade, o que é essa água doce? O que é essa árvore que caiu na água e tornou ela doce? A palavra de Deus fala que lá no Jardim do Éden, existia uma árvore. Era a árvore, o homem e a mulher deveriam comer. Aquela árvore era a árvore da vida. Aquela árvore foi jogada naquele mar amargo, simboliza quem? Jesus. Quando nós colocamos Jesus nas nossas vidas, em cada área das nossas vidas que está amarga, o que acontece com aquela água? Ela se torna doce. E automaticamente, quando nós colocamos Jesus em áreas das nossas vidas, que nós não temos controle, estamos passando por dificuldade, que é amargo, que é frustrante, a palavra de Deus fala que Jesus, ele transforma. Então, às vezes você casa para ser feliz, mas parece que o casamento não está indo bem. Isso é amargo. Mas é interessante, às vezes você começa a liderar uma célula, um sonho de multiplicar a célula como seu líder multiplicou, e a célula não multiplica. Isso é amargo. Às vezes você abre um empreendimento para frutificar, ou para prosperar, e na verdade ela só suga o seu dinheiro. Eu faço um negócio, e de repente desse negócio sai um monte de besteira, dificuldade, sabe, coisa amarga. É interessante que a única coisa que transformou toda aquela situação foi a árvore. Moisés não tinha poder de mudar a situação. O povo não tinha poder de mudar a situação. A única coisa que poderia mudar toda aquela situação e dar água para um povo de mais de 2 milhões de pessoas era a árvore que simbolizava. Quando eles jogaram aquela árvore que simbolizava Jesus, eles beberam. E no verso 27, por que eu estou falando isso? Por que nós precisamos aprender? Ter uma nova vida. Você precisa aprender a depender do Senhor. Até hoje, eu posso, pastor, me converter, eu posso ter me convertido há 20 anos, ou 10, 15, um ano atrás. Mas você pode continuar, ter uma nova vida e viver com a mentalidade da velha vida. Infelizmente, a maioria é assim. Eles têm uma nova vida, mas têm uma mentalidade de uma velha vida. O que acontece? Eles não desfrutam do melhor. Eles podem sentar na mesa do rei, tomar um vinho com o rei, mas não desfrutam do rei. É o que fala no verso 27 depois. A palavra de Deus fala que eles tomaram a água, tudo. Aí fala o seguinte: então chegaram em Eli, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. 3 dias depois eles tinham um problema, que eles não tinham água para beber. Jesus dá uma direção: beba de mim. Horas depois, a palavra de Deus fala que eles encontraram 12 fontes de água. O que significa 12 na Bíblia? Significa eternidade. Agora eles tinham vida para viver eternamente. É o que a mulher samaritana falou. Jesus falou para a mulher samaritana: quem beber de mim nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água. Agora, por que o povo precisava aprender a beber do Senhor?
Saber que na verdade quem bebe do Senhor, vive do Senhor. Por quê? O objetivo aqui era Canaã. Mas para eles chegarem em Canaã e destruir as cidades fortificadas e os gigantes, eles precisaram aprender a beber do Senhor. Qual que é a dificuldade de você vencer as dificuldades em cada área da sua vida? É beber do Senhor. Não tem como. Moisés, ele era um homem excepcional. Moisés liderou mais de 2 milhões de pessoas, mas ele não foi capaz de sustentar 2 milhões de pessoas. Somente Jesus tem esse poder. Somente Jesus. Quando Jesus entra no seu casamento, no seu empreendimento, em qualquer área da sua vida, na sua liderança, aquilo que era amargo se torna doce. E quando você tem experiência, você vai perceber que na verdade isso não é para aquela situação ocasional, isso é para a sua vida inteira. Isso foi a primeira experiência. Depois vem uma outra experiência. Abre sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 16, verso 1 ao verso 4. Partiram de Elim e toda a congregação, os filhos de Israel, entre Eli e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos o pão a faltar, pois nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vou fazer chover pão do céu. Irmãos, 3 dias depois que eles saíram do Egito, eles tiveram uma experiência de beber do Senhor. Mas eles não podiam ter só a experiência de beber do Senhor. Eles precisavam ter uma experiência de também comer do Senhor. Aí a palavra de Deus fala que 1 mês e meio depois da experiência da água, mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, eles continuaram andando e acabou a comida que eles trouxeram do Egito. Eles não tinham iFood, não tinha supermercado, não tinha gente podia, acabou a comida. Eles não tinham comida nem para os seus animais. Aí o que a palavra de Deus fala? Que o povo começou a reclamar. Não era melhor a gente ter morrido como escravo? Pelo menos nós éramos escravos, mas pelo menos tínhamos comida. Nós não tínhamos filhos, não tínhamos direito, mas nós tínhamos comida. E a palavra de Deus fala para Moisés. Deus fala para Moisés: eu vou fazer descer pão. Aí Jesus fala: eu sou o pão da vida. É interessante que aí tem regras aqui. Esse pão, ele fala: olha, todos os dias, pela manhã, sexta-feira, sábado vai vir uma porção dobrada, para sábado e para domingo. Mas todos os dias, no primeiro horário da manhã, eu vou mandar pão do céu para vocês comerem. É interessante que aquele pão era pão que dava para alimentar qualquer tipo de animal e qualquer tipo de ser humano, ou qualquer tipo de criança. Todos poderiam comer daquilo. E a palavra de Deus fala que havia uma regra. Qual que era a regra? Cada um deveria pegar a sua porção. Eu não poderia pegar pelos meus filhos. Eu poderia pegar por mim. A minha esposa deveria pegar por ela e os meus filhos deveriam pegar por ele. Eu não poderia. Essa era a regra. Fala, vocês vão pegar de manhã. Por que você tem que pegar de manhã? Porque antes de você sair para lutar, para guerrear, você não sabe as lutas que você vai ter. Mas você precisa estar forte o suficiente para lutar as batalhas que virão durante o dia. Por isso, de manhãzinha, você tinha que estar forte. Você tinha que comer. Então, na verdade, aquela comida era o pão do céu, que representava Jesus. Ele era liberado toda manhã. E aquele povo, eles tinham... Na verdade, Deus estava ensinando um novo hábito para eles. Antigamente, eles acordavam cedo para trabalhar para os outros. Agora eles vão acordar cedo para trabalhar para eles mesmos. Eles tinham que pegar comida e comer essa comida de manhãzinha. Aqui fala de qual a experiência? Você comer do Senhor todas as manhãs. Não, você não tem condições de comer pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. Existe algo, o seu pastor, o seu líder, o seu pai, sua mãe não podem fazer por você. Ele não pode fazer por você, comer por você. Por isso aquele alimento era para todos, desde o mais novo até o mais velho. Qualquer tipo de inseto ou animal poderia comer aquilo. Mas por que Deus fez isso? Porque eles tinham uma nova vida. Porque eles tinham uma nova vida, eles não poderiam comer comida escravos.
de comer uma nova comida. E o que isso aqui fala, meu pastor? Isso aqui fala de nós precisamos todos ter uma palavra do Senhor. Nós precisamos ter o hábito de orar. Não é orar, Senhor Jesus, abençoe meu pai, meu marido, minha esposa, o meu filho, Senhor, meu empreendimento. Aí quando Deus vai falar, você já saiu do quarto, foi embora e não ouviu o que Deus tinha para falar para você. É você falar, Senhor, o que o Senhor tem para mim nesta manhã, nesse dia? Senhor, hoje eu tenho uma reunião. Senhor, guarda a minha vida, guarda meu coração. Senhor, me dê sabedoria, eu não sei o que me aguarda, mas o Senhor sabe. Senhor, devo ou não negociar isso? Devo ou não fechar um negócio com aquilo? Irmãos, nós precisamos ter essa experiência. Era isso que o Senhor estava falando, porque antigamente, porque há 3 meses atrás, eles não dependiam. Eles dependiam de Faraó, eles dependiam do diabo, mas agora eles dependiam do Senhor. O Senhor está falando agora, vocês vão comer. E essa comida do céu vai habilitá-los a tomar a decisão certa, vai habilitá-los a tomar a sabedoria, a direção correta. É o que fala João 6,55. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Em outras palavras, quem come de mim e bebe de mim verá. Jesus estava falando. Jesus está falando o que Deus falou para o seu povo. Por quê? Porque eles tinham uma nova vida, e eles precisavam comer um novo tipo de comida. Eu antes de me casar, os únicos restaurantes que eu mais ia eram McDonald's e Habib's. Aí quando eu entro na corte com ela, onde eu queria levar ela lá? No McDonald's ou no Habib's. Mas eu ia porque não tinha dinheiro, a melhor coisa era lá. E ela falou assim, pelo amor de Deus, você é filho do rei, você imagina, eu era líder dos jovens obreiros, mas tinha uma mentalidade pobre, miserável. Eu tinha condição, mas não pagava, porque eu achava que se eu gastasse, não tinha dinheiro suficiente. Aí teve um dia que eu que deveria ter surpreendido ela que me surpreendeu, eu que deveria ter levado ela num restaurante chique. Onde eu levava ela? No McDonald's. Você quer o número 2, 3, Big Mac, você quer 3 esfirras, tá no combo hoje, 10 esfirras, ganha uma coca. Aí um dia ela foi atrás de mim, olha só. Ela falou o seguinte, hoje eu quero te surpreender. Foi a primeira vez que eu fui num restaurante mexicano. Depois de 20 anos de idade, nunca tinha entrado num restaurante mexicano. Depois que você vai no restaurante mexicano, meus irmãos, você não vai em Big Mac. Você não come combo de Habib's. Mas por quê? Tem a ver com a mentalidade. Depois que você se torna um rei, depois que você ganha a liberdade, aquelas comidas para você não tem mais valor não. Aquilo não te pertence mais. Aquilo não é para você mais não. Você quer comer, você pode comer, mas aquilo não te pertence mais. Mas depois que você vai no restaurante mexicano, você não volta no McDonald's. Depois que você vai no restaurante japonês, né, Luan? Você nunca mais pensa em Habib's. É isso ou não é? Aleluia. Mas por que as primeiras experiências foram comer e beber? Porque fala de algo interior. Jesus ele fala assim, ó, o reino de Deus não é visível, o reino de Deus é interior. Fala lá em Lucas capítulo 17, capítulo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então por que eu deveria beber, eu devo beber e comer do Senhor? Porque na verdade o reino de Deus tem a ver interiormente. Na verdade o seu casamento só vai mudar quando você mudar interiormente. Sabe, a sua liderança vai mudar, não com pessoas ao seu redor. A sua liderança vai mudar quando você mudar o tipo de alimentação. O seu casamento só vai mudar quando você mudar o tipo de alimentação. E quando você muda o tipo de alimentação, você muda as suas palavras, você muda o seu vocabulário, você muda a sua mentalidade. Porque o reino de Deus está em nós. Então primeiro ele precisa criar realidade, forjar, amadurecer dentro de nós. Aí depois teve uma outra experiência. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 19. Êxodo 19. Verso 1 fala o seguinte: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, vieram ao deserto do Sinai, aí é um monte Sinai, tendo partido, vieram ao deserto do Sinai, o qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente
do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó. O pulmão está forte ali. É interessante, olha só. A palavra de Deus fala que 3 dias depois, eles saíram do Egito, eles tiveram experiência de beber do Senhor. 3 meses depois, eles tiveram uma experiência de comer do Senhor. A palavra de Deus fala, 3 meses se passaram, eles comeram lá do Senhor, do maná. A palavra de Deus fala que eles foram para o Monte Sinai. E no Monte Sinai, eles ficaram 1 ano. 1 ano eles ficaram no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos. Deus deu outras leis para Moisés. Deus falou sobre santidade, consagração. Deus falou um monte de coisa. Durante 1 ano, eles ficaram no Monte Sinai, aprendendo o que o rei valorizava. Quando você sabe o que o seu pai valoriza, você valoriza. Quando você sabe o que agrada a sua mãe, você vai fazer o que agrada a sua mãe. Porque é assim. O filho sempre quer agradar o pai e a mãe. Não existe outra forma. É interessante que nesse 1 ano, a primeira coisa que Deus faz com o seu povo, o que é? Depois eles aprenderem a comer e a beber, a palavra de Deus fala, Deus faz uma aliança com o seu povo. E quando Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus ali traz os 10 mandamentos. O que simboliza os 10 mandamentos? É o Senhor transferindo e falando, é isso que eu valorizo. Isso são os meus princípios de vida. Esse é meu caráter. Eu não sei, muitas pessoas valorizam mais o emprego do que os filhos. Tem pessoas que valorizam mais o mundo do que a casa de Deus. Tem pessoas que valorizam mais o que o governador e o presidente fala do que o próprio Deus. Mas deixa eu te falar, aí Jesus está falando, aqui são os meus valores. Eu lembro quando eu tive uma experiência com meu pai, eu não sonhava em fazer faculdade. Eu vim de uma família muito pobre. Os meus tios e os meus primos, eles tinham condições de fazer faculdade. Alguns fizeram e outros não fizeram. Mas não por conta de questão financeira. Mas na verdade, eu não queria fazer faculdade porque eu achava que eu não tinha condição financeira. Eu lembro até hoje, meu pai me levou lá no McDonald's. Isso daqui eu levava de geração para geração. Eu lembro que meu pai me levou no McDonald's. Era o hábito que nós tínhamos. Uma vez por mês ia no McDonald's. Eu lembro que meu pai reuniu, estava eu, o Maurício e o Ricardo. Aí meu pai chega e fala assim, olha, eu não pude fazer faculdade, porque eu não tive condição financeira. Mas eu vou fazer o que for possível e necessário para que vocês façam faculdades. Vou dar os meus ombros para que vocês façam aquilo que eu não consegui fazer. Então, na verdade, ali eu comecei a entender. Fazer uma faculdade para o meu pai era algo de valor. Ele não conseguiu fazer faculdade porque ele não tinha dinheiro, mas era algo de valor. Ele falou, isso é para mim, tem muito valor. Eu não consegui, mas você vai conseguir. Sabe, quando você entende o que Deus valoriza, quando você entende o que Ele menospreza, o que Ele aceita, o que Ele não aceita, é mais fácil. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque na verdade eles tinham uma nova vida. Eles não poderiam mais valorizar escassez, limitação. Porque na verdade o Deus que ele servia era outro. Ele não poderia mais valorizar o que o mundo valorizava. Porque na verdade o Deus dele agora é outro. Antigamente eles eram escravos. Por isso que eu valorizava a mediocridade, pobreza, escassez. Não, eu preciso valorizar outra coisa. O que Deus valoriza? Deus valoriza a família. Deus valoriza o casamento. Deus valoriza o projeto que Ele colocou no seu coração. Deus valoriza o seu empreendimento. Deus valoriza os seus sonhos. Deus valoriza a sua igreja. Deus valoriza o seu relacionamento com Ele. E aí quando você entende isso, o que acontece? Tudo isso era Deus preparando o seu povo para entrar na terra de Canaã. Porque ela tinha cidades fortificadas e gigantes. E na hora da crise, na hora da pressão, você precisa entender. Eu não posso deixar os meus princípios, os meus valores de lado por conta de uma crise. Então, por exemplo, o Senhor, Ele valorizava a autoridade. Então é inadmissível uma pessoa, um subordinado, levantar a voz para uma autoridade. Então o que ele estava ensinando? Você vai passar por dificuldade, vai passar por crise. Às vezes você é injustiçado pelo seu pai, pela sua mãe. Quando eu tenho um valor muito bem formado na minha mente, eu jamais vou levantar a minha voz para o meu pai e para a minha mãe, porque isso é um valor que eu aprendi no deserto. Então, em outras palavras, eu estou ensinando o meu povo a valorizar o que eu valorizo. Eu estou ensinando o meu povo a andar debaixo dos meus padrões, que é muito mais elevado que um padrão mundano, muito menos um padrão de escravidão, de escravo. E aí a palavra de Deus fala que eles ficaram 1 ano aprendendo isso. E aí depois o que acontece?
Em Êxodo 24, 25, não tenho mais tempo para nós lermos. A palavra de Deus fala que depois Deus vai lá, aí é uma nova experiência. Primeiro ele fez uma aliança, depois que ele fez uma aliança, o que ele faz? A palavra de Deus fala que durante um ano, Moisés subiu no Monte Sinai mais ou menos umas 8 vezes. Depois de ele ter subido umas 4 vezes, aí chega uma outra situação que Deus fala para Moisés de novo: suba aqui de novo, que eu quero falar com você. E nessa vez, Moisés ficou 40 dias. Nesses 40 dias, o que Deus fala? Agora você vai construir o meu tabernáculo. Deus fala: o que o Senhor estava falando aqui? Agora você vai fazer uma casa. Aí Deus começa a falar: eu valorizo casa. Você vai fazer uma casa para mim. Nessa casa eu vou me relacionar com o meu povo. É a primeira vez na Bíblia que Deus pede dinheiro para o seu povo. A gente não valoriza isso, mas quando é para a casa de Deus, Deus pede. E foi a primeira vez que Deus vai lá e pede para o seu povo, o povo de Israel, me trazer oferta, prata, ouro, isso. Nós vamos construir o tabernáculo. O que o Senhor estava falando aqui? Agora, porque antigamente Deus só falava através do Monte Sinai, e somente através de Moisés. O que Deus está falando? Eu vou sair do Monte Sinai, e agora eu vou entrar no tabernáculo, e agora todos vão se relacionar-se comigo. Em outras palavras, agora eu valorizo o relacionamento com você. Hoje o Senhor não habita mais em tabernáculo, hoje o Senhor habita em nós. Por quê? Porque Ele valoriza a comunhão. Tudo isso por quê, meus irmãos? Porque um dia nós vamos entrar em Canaã, um dia você vai casar, um dia você vai empreender, um dia você vai ter seus filhos. Tudo isso vai prosperar, vai ser bem sucedido. Vai ter momentos de dificuldade, mas o Senhor vai transformar tudo isso em bênção na sua vida. Aquilo que poderia vir para destruir a sua vida, na verdade vai fortalecer a sua vida. Por quê? Porque agora o Senhor está na parada, o Senhor está te preparando para você reinar em vida. E é interessante, meus irmãos, que mais ou menos o povo chegar até Canaã, todo esse processo que eu falei aqui para você, foi mais ou menos 1 ano e 6 meses. 4 meses depois eles chegaram lá em Canaã. E para nós encerrarmos, eu queria falar a última, na verdade era a primeira experiência que o povo de Deus teve. Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, verso 20. Fala o seguinte: tendo, pois, a experiência de você nunca sair da nuvem e do mover de Deus. Alguém aqui já saiu do mover de Deus? Se você está aqui é porque você não saiu do mover de Deus. Se você não está aqui é porque você saiu do mover de Deus. Olha só o que fala: tendo, pois, partido de Sucote, acampando-se em Etã, entraram a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa nuvem, uma coluna de nuvem, para seguir pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Existiu uma coisa que aconteceu o dia que eles saíram do deserto, do Egito, até eles chegarem em Canaã. A palavra de Deus fala: nunca, a nuvem nunca se apartou do povo. A nuvem representa o quê? O mover de Deus sobre a nossa vida. A nuvem aqui aponta para a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Desde que eles saíram do deserto até eles chegarem em Canaã, a palavra de Deus fala que a nuvem nunca se apartou. Na verdade, quem conduziu aqueles 2 milhões de pessoas, na verdade, foi o mover de Deus. Era a nuvem de Deus conduzindo. Eu não tenho tempo de orar, mas em Êxodo 13, em Números 9, 15 e 23, depois vocês leem, a palavra de Deus fala que a nuvem, às vezes ela parava e o povo parava. E a palavra de Deus fala que quando a nuvem saía, o povo levantava, pegava o tabernáculo e levava ajuda. Depois a nuvem eles paravam. A palavra de Deus fala que a nuvem às vezes ficava parada um dia. A palavra de Deus fala que a nuvem às vezes parava um mês, às vezes até um ano. Às vezes a nuvem ficava parada de um dia para a noite, da manhã até o período da tarde. Mas toda vez que a nuvem se movia, a palavra de Deus fala, eles levantavam a sua tenda e seguiam a nuvem. Essa era a certeza. Eles seriam guardados de toda a artimanha do diabo. Estavam debaixo do mover de Deus. Às vezes você não entende o mover de Deus, mas estando debaixo do mover de Deus, é a certeza: você vai ser bem sucedido.
Essa é a certeza que o Senhor vai reverter todas as suas dificuldades em bênção para a sua própria vida. Porque eu estou debaixo do mover de Deus. O Senhor está me caminhando para o caminho certo. O Senhor está me caminhando para o Canaã. Às vezes não é o caminho mais rápido. Às vezes é o caminho mais longe. Mas é o caminho de sucesso. Para nós encerrarmos, olha só o que fala em Êxodo capítulo 13, verso 17. Tendo Faraó deixado o povo de Deus ir, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, o torne para o Egito. O que acontece quando nós sairmos debaixo do mover de Deus? Nós voltamos para a velha vida. Infelizmente é muito comum você ver uma pessoa que vai para o encontro, ter uma experiência com o Senhor, e depois ela fica duvidando da nuvem. Não concordo. Teve um tempo atrás, um líder veio me procurar: pastor, eu não concordo com o que está acontecendo aqui. Porque na época do pastor Roberto era de outro jeito. O pastor Roberto foi o primeiro pastor da Tatuapé 15 anos atrás. Eu falei para esse líder: vou falar uma coisa, meu irmão, a nuvem já andou, o mover de Deus aqui é outro. Glória a Deus pelo que o pastor Roberto fez, mas o mover está andando. Você está parado lá no passado. A palavra de Deus fala que aqueles que ficam parados e a nuvem vai, eles voltam para o Egito. É certeiro. Olha o que a palavra de Deus fala: nós fomos destinados a guerrear. A palavra de Deus fala: se eles fossem segundo o seu entendimento, eles iriam pela terra dos filisteus. A terra dos filisteus era a terra mais próxima. Segundo os historiadores, em 40 dias eles poderiam chegar em Canaã, mas eles não foram pela terra dos filisteus. A nuvem conduziu por outro lugar, porque na verdade eles tinham uma nova vida. Eles deveriam aprender a viver essa nova vida. E a palavra de Deus fala que se eles chegassem na terra dos filisteus, eles iam ver muita guerra ali. O povo de Deus não estava preparado para passar por uma guerra. Depois que eles passassem pelo deserto, aí sim eles estavam preparados para guerrear. Mas a palavra de Deus fala: se eles chegarem na terra dos filisteus e verem aquela guerra, o povo vai retroceder. Isso, o mover de Deus os conduziram até a terra de Canaã. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus tem uma nova vida para você. O que eu estou falando aqui? Nunca saia da direção, mover de Deus sobre a sua vida. Às vezes você não entende, às vezes você não compreende, às vezes o seu questionamento pode ser de muitos. Pela terra dos filisteus é mais rápido. Não tem como não dar errado esse negócio, meus irmãos. Pare e vai orar. Veja a nuvem seguindo. Aquela angústia, sabe? Ouça o Senhor. Se não está acontecendo agora para você, é porque você não está preparado para aquilo que Deus tem para você. O Senhor, na verdade, já estabelecido. O Senhor tem uma nova vida para você. Mas se você não estiver preparado para viver essa nova vida, o Senhor não vai te colocar nessa posição. Porque ao colocar você nessa posição de forma imatura, você vai perder, você vai frustrar e vai voltar para o deserto. Pior, não é nem para o deserto, você vai voltar para o Egito. É interessante. Pode subir aqui o pessoal do louvor. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram em Canaã, Josué e Caleb, vendo aquelas cidades fortificadas, aqueles gigantes, o que ele fala? Ele fala para os outros 10 que não queriam: certamente o Senhor vai nos dar aquela terra. Nós vamos entrar e vamos comer essa cidade e esses gigantes como pão. Olha só, Josué e Caleb falou assim: nós vamos entrar nessa cidade e nós vamos devorar os gigantes e as cidades fortificadas como pão. Ou seja, aquilo que vem para me destruir, na verdade vai me fortalecer. O que fortalecia o povo de Deus naquela época? Era o pão. O que ele falou? Eu vou devorar esse povo como um pão. Aquilo que vem para me destruir, na verdade vai me fortalecer. Por quê? Porque o Senhor tem um casamento para você. O Senhor tem uma família para você. O Senhor tem um ministério para você. O Senhor tem um chamado para você. O Senhor tem sonhos para você. Mas antes de você chegar lá, você vai lidar com cidades fortificadas e gigantes. O Senhor não vai falar para você qual é o seu gigante e nem qual a cidade fortificada que você vai enfrentar. Mas uma coisa é certa. E por que Ele não vai falar para você? Porque esse gigante e essas cidades fortificadas para Deus é insignificante. Ele não precisa mencionar isso para você. Mas a vitória é certa. Quando que a vitória é certa? É quando eu passo pelo deserto e aprendo a depender do Senhor. Qual que é o tripé aqui? É você se alimentar do Senhor. É você ter comunhão com o Senhor.
e você seguir a direção do Espírito Santo, não tem como você não desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Não tem como você não sonhar aquilo que Deus tem para você. E não tem como você realizar o sonho que Deus tem para você. Como? Passando pelo deserto, desfrutando do melhor de Deus para a sua vida.